Fala, aluninho! Tudo bem? Tá bom. Olha aqui, ó. Na apresentação de hoje, a gente vai trabalhar com regras de sinais da multiplicação e divisão entre números racionais. Tá? Qual que é o objetivo dessa aula? Conhecer essas regras e aplicar. Tá bom? Então, vamos conhecê-las. Primeira coisa, essas regras aqui, elas só valem para multiplicação e para divisão, certo? Vamos começar. Então imagina o seguinte, isso aqui, vamos imaginar que aqui sejam números negativos, aqui positivos, aqui um número negativo, um pose, aqui um positivo e um negativo, tá bem? Eu não sei se dá para enxergar daí, mas aqui eu tenho duas operações. Ó. Aqui embaixo eu tenho um ponto que é multiplicação e em cima é uma divisão. Tá? O que eu quero dizer com isso? Quando eu estou em uma multiplicação ou em uma divisão e os dois números envolvidos eles são negativos, o resultado vai ser pose. Tá? Da mesma forma, se eu tiver dois números envolvidos em uma multiplicação ou em uma divisão, os dois números, de novo, sendo positivo, o resultado também vai ser positivo. Então, daqui a gente pode concluir que sinais iguais vai ter o resultado positivo. Sim? Agora vamos analisar aqui embaixo. Ó. De novo, eu tenho multiplicação e divisão. Então, se eu tenho dois números, um negativo e um positivo, e eles estão envolvidos em uma multiplicação ou em uma divisão, o resultado vai ser negativo. Tá? Aqui da mesma forma, ó, só troca aqui, o positivo vem para cá, o negativo vai para lá. Estou dentro das operações de multiplicação ou de divisão, o resultado também vai ser negativo. Ou seja, se eu estou em uma multiplicação ou uma divisão e os dois números envolvidos nessa operação, eles têm sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. Tá? Concluímos isso daqui, ó, sinais diferentes, negativo. Talvez você deva estar se perguntando, ora, tá tudo confuso porque a gente não aprendeu nada disso lá atrás. Claro que a gente não aprendeu essa regra lá atrás. Por que não? Porque até agora nós não vimos multiplicação e divisão. A gente só viu adição, a gente só viu subtração. Então vou pegar um exemplo aqui. Vamos retomar o que a gente já aprendeu. Para resolver essa conta, eu tenho menos 7 mais 8. A gente já sabe que o resultado vai dar mais 1. Aí você pode argumentar o seguinte, ora, eu tenho lá, o primeiro número é negativo, o segundo número é positivo, o resultado deveria dar negativo, mas só que deu positivo. Por que que isso acontece? Ora, acontece porque essa operação que nós resolvemos aqui, ela não é nem multiplicação e nem divisão. Tá? Ela é uma adição, Tá? Essa conta aqui é a mesma que a de cima, então posso interpretá-la como sendo uma adição. É menos 7 mais 8 positivo, que vai dar o mesmo resultado, mais 1. E aqui a gente tem vários contextos para aplicar essa regra de sinal. A gente viu a regra do módulo, ou seja, eu vejo qual módulo é maior, do mais 8 ou do menos 7. Nesse exemplo aqui, o módulo do 8 é maior. Então é o sinal dele que prevalece. A gente viu o contexto de situação financeira, transação financeira. Né? O negativo é o nosso saldo devedor e o positivo é o saldo que nós temos. Então, se eu estou devendo 7 e pago essa dívida com 8, eu ainda fico com 1, seja reais ou qualquer moeda.
Enfim, tem vários contextos. Aquilo lá, isso daqui não vai mudar, vai continuar. A gente só vai aplicar essas regras aqui, ó, quando aparecer multiplicação ou divisão. Vamos pegar alguns exemplos. Deixa eu apagar isso aqui para a lousa não ficar poluída. Esse apagador eu vou te contar, viu? Então vamos lá. Eu vou começar. A ideia é trabalhar com números racionais, mas nesse início nós vamos pegar os números racionais na forma inteira. Só os inteiros ali, dentro daquele conjunto. Então, olha o que nós temos aqui. Primeiro, multiplicação. Se é multiplicação, eu estou dentro dessas regras. Tá, vou para os sinais. Eu tenho os dois sinais são iguais. Então, vai dar positivo. E o número? Ora, 4 vezes 3, 12. Tá? Simplesmente faz 4 vezes 3 como se não existissem os negativos. Nesse caso aqui os negativos, mas em geral como se não houvesse os sinais. De baixo, é multiplicação, estou aqui. Sinais iguais, positivo, positivo. 4 vezes 3, 12. E aqui, multiplicação. Sinais diferentes, ó. Sinais diferentes, resultado negativo. 4 vezes 3, 12. Multiplicação, sinais diferentes. Negativo, 4 vezes 3, 12. Se os sinais forem diferentes, sempre vai dar negativo. Não importa o contexto. Não é que nem naquela situação lá que a gente analisa um módulo, e se o módulo do número negativo for maior, é o sinal dele que vai ganhar, ou se o módulo do número positivo for maior, é o sinal dele que vai ganhar. Aqui, esquece, aquilo lá não funciona aqui em multiplicação e divisão. Tá bem? Vamos para a divisão. Mesma ideia, ó. Em todos os casos aqui é divisão, então vale essas regras. Muito bem. Então, sinais iguais, ó. Menos 35 dividido por menos 7 vai dar pose. 35 dividido por 7, 5. Mais 35 dividido por mais 7, sinais iguais, pose. 35 dividido por 7, 5. Sinais diferentes na divisão, negativo. 35 dividido por 7, 5. Sinais diferentes na divisão, negativo. 35 dividido, sai daqui, por 7, dá 5. Tudo bem? Aí, óbvio que vocês, pelo menos grande parte de vocês, deve estar se perguntando por que que essa regra ela é assim. Tá? Como eu disse no início da aula, o objetivo dessa aula é conhecer as regras e aplicá-las. Ou seja, acabei de apresentar para vocês, vocês já conheceram. E aplicá-las é fazer exercício. Eu apliquei aqui. Vocês vão começar a aplicar também. Eu vou passar uma série de exercícios para vocês. Tá? Agora, a justificativa do porquê que os sinais iguais dá pose e os sinais diferentes dá negativo, isso aí é a cena dos próximos. Tá bom? Por que isso? Porque, pela minha experiência, toda vez que eu já chego na primeira aula e já chego explicando, já chego justificando tudo isso, o aluno não dá muito valor para a justificativa. Ele olha e fala, ok, alguns ficam até, que legal. Uns olham e falam, tá, vamos fazer contas? Vamos. Né? Então eu vou mudar essa estratégia. Vocês vão perceber que à medida que vocês forem fazendo contas, isso vai gerar um incômodo dentro de vocês. Vocês vão ficar angustiados. Vocês vão começar a se perguntar, mas por que que isso funciona? Por que que é assim? Quando vocês estiverem num estado desesperador e quando vocês passarem a me implorar para eu explicar para vocês, é nesse momento que o tio vai explicar. Tá bom? Isso vai durar uma ou duas aulas no máximo, eu já vou trazer a justificativa.
mas por enquanto a gente vai ficar só com a regra prática. Tá bom? Bom, começamos a trabalhar com números inteiros. Agora eu vou apagar aqui a lousa. A gente vai resolver, vai fazer algumas contas, alguma multiplicação e divisão envolvendo números decimais. E os reais na forma de fração, a gente vai deixar para um outro encontro. Tá? Então, deixa eu pegar aqui meu super apagador, que apaga nada. Sinais iguais, pose. Sinais diferentes, negativo. Ótimo, vou pegar mais alguns exemplos aqui. Digamos, menos 1,3 vezes mais 2,11. Tá? Sinais. Multiplicação. Então, estou naquela regra dos sinais iguais, pose, sinais diferentes, nega. Sinais diferentes, negativo. Tá, e qual o número que eu coloco lá? Você faz a multiplicação. 2 vezes 11. Desculpa, 2,11 vezes 1,3. Então, eu esqueço no primeiro momento que as vírgulas existem, eu faço simplesmente 211 vezes 13. Tá? 211 vezes 13. Então, 3, 6, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 7, 2. Esse resultado aqui, 2.743, é o resultado da multiplicação de 211 por 13. Agora eu tenho que tenho que compensar. Aqui eu tenho duas casas decimais, ou seja, 211 é 100 vezes maior do que 2,11. E aqui eu tenho 1,3. O 13 é 10 vezes maior do que 1,3. Então eu tenho um total. Então eu posso concluir que esse número aqui ele é 1000 vezes maior do que essa multiplicação. Se ele é 1000 vezes maior, eu tenho que compensar. Na prática, a gente faz isso. 3 casas decimais, casas depois da vírgula, 1, 2, 3 casas aqui no resultado e vírgula. Então, esse resultado aqui vai ficar assim. Tá bom? Então, são duas etapas. Uma preocupação é com o sinal e a outra preocupação é uma... Não sei nem se não sei nem o que eu estou chamando de preocupação. São dois momentos de resolução. Uma são os sinais e a outra é fazer a conta. A novidade aqui é isso daqui. Conta a gente já aprendeu a fazer no 6º ano. Tá? Agora eu quero fazer mais divisão. Vou pegar aqui 25, nada, só 25. Mais 25 dividido por menos 0,5. Quero fazer essa divisão. Muito bem. Então vou me preocupar com o sinal primeiro. Eu tenho sinais diferentes, então vai ficar negativo. Agora eu faço a divisão 25 por 0,5. Nós sabemos fazer divisão de números inteiros, ou seja, números que não tenham vírgula. E a gente sabe que existe um processo que a gente pode eliminar as vírgulas aqui em uma divisão, mas com uma condição. O número de casas decimais aqui no divisor tem que ser o mesmo número de casas decimais aqui no dividendo. Tá? Aqui eu tenho uma casa decimal, aqui eu não tenho nenhuma. Então aqui eu venho e fabrico uma casa decimal, ó, vírgula 0. Tá? 25 e 25,0 é a mesma coisa, é o mesmo número. Agora que eu tenho o mesmo número de casas decimais,
eu posso eliminar a vírgula e fazer a divisão com os números que sobram. Tá? O que sobrou aqui? 250. O que sobrou aqui? 0,5. Ora, 0,5 é a mesma coisa do que 5. E faz a divisão. Se aqui eu tenho 3 casas, eu espero que o resultado tenha no máximo 3 casas decimais. 2 dividido por 5, eu não vou ter a casa das centenas. Unidade, dezenas e centenas. Pego a centena, e quanto que sobra? Sobra o próprio 2, porque eu não fiz nada com ele. Eu pego a centena, transformo em dezena, vai dar 20 dezenas. Junto com essas 5 dezenas aqui, que é o tal do desce. Desce o 5. Ou, o que vocês costumam fazer é isso daqui, ó. Ah, o 2 não dá. Junta com 25. A justificativa é todo esse processo. A justificativa que permite você juntar, eu acabei de dar aqui um momento há um minuto atrás. Tá bom? Então é ele que justifica o fato de você poder fazer isso daqui. 25 dividido... Eu tenho 25 dezenas, então ele vem aqui na casa das dezenas. 25 dezenas dividido por 5 dá 5. Me sobra nada. Depois eu tenho que preencher a casa das unidades. 0 unidades dividido por 5, eu continuo com 0 e sobra nada. Portanto, o resultado disso aqui vai dar menos 50. Tá bom? É isso. Agora, só chamar atenção para uma coisa aqui, ó. Talvez você possa estar olhando para cá e falar, nossa, mas deu 50 e aqui é 25, como que isso é possível? Como é que numa divisão o resultado é maior do que o dividendo? Quando eu falo maior é que eu estou olhando para o módulo dele, tá? O módulo de menos 50 é maior do que o módulo de mais 25. Para justificar isso, vou pegar números menores. Suponha que eu queira dividir 2 por... Vou pegar números positivos, tá? Mais 2 dividido por mais 0,5. Suponha que isso aqui seja metros. 2 metros, isso aqui é 50 centímetros, ou 0,5 metros. Isso aqui é um cordão. 2 metros. Suponha que isso aqui seja 2 metros, e aqui no meio seja 1 metro só. Então eu quero dividir isso aqui em pedaços de 0,5 metros em 0,5 metros. 0,5 metros, isso aqui na verdade não é meio metro? Então aqui é 1 metro, meio metro. Então aqui eu tenho 0,5, aqui eu tenho 0,5, quebra aqui eu tenho 0,5 e aqui eu tenho 0,5. Ou seja, o resultado dessa divisão é quantas vezes o 0,5 cabe aqui dentro? 4. Como eu resolvi aqui geometricamente. Tudo bem? Então é possível sim o número ser maior do que o dividendo. Quando que isso é possível? Quando esse número aqui, ó, o divisor, ele estiver entre 0 e 1. O 0,5 não está entre 0 e 1? Sei lá, aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 1, o 0,5 está aqui, ó. Tá? Isso é uma resolução geométrica. E uma resolução numérica, ou aritmética, melhor dizendo, é eu pegar o 2 e dividir por 0,5. Aí o processo é o mesmo. Eu fabrico uma casa decimal aqui, ó. Uma casa decimal. Tchau, tchau. 20 dividido sai por 5. 20 dividido por 5, 4. Tudo bem, aluninho? Então é isso aí. Tchau. Pra sair de casa não, hein?